Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa aula de gestão financeira aqui do Circo no Ato. Eu me chamo Mário Martins. Eu sou a Camila Krishna e duas perguntas que volta e meia fazem pra gente é: como vocês se sustentam? Como vocês conseguem sobreviver sendo um coletivo tão grande? A verdade é que a gente não tem uma resposta para essas perguntas. Até hoje a gente vive se perguntando como que é cada dia um dia. Porém, existem aspectos e princípios financeiros que a gente adota desde o nosso início até antes da gente ser, de fato, uma empresa, juridicamente. Uma particularidade que a gente tem, que eu acho que não é comum, é que a gente nasceu tendo um produto. Quando a gente ainda estava na escola de circo, dentro da nossa grade curricular, a gente tinha que fazer um espetáculo. Com 1 ano de escola, a nossa turma teve que montar um espetáculo. Montamos esse espetáculo, apresentamos, fizemos as apresentações da grade curricular e depois a gente percebeu que, pronto, agora temos um produto, queremos continuar trabalhando, pesquisando, o que a gente vai fazer e agora tomamos uma atitude e fomos para a rua. Fomos apresentar na rua e claro que uma das coisas que a gente também queria com esse produto, com esse espetáculo, era ganhar dinheiro. Então, a gente achou na rua uma possibilidade tanto de continuar trabalhando o espetáculo, trabalhando a cena, quanto também de ganhar algum dinheiro. E assim que a gente começou a apresentar na rua, quando o primeiro dinheiro começou a entrar, mesmo que pouco, a gente tomou a nossa primeira decisão financeira, que foi: vamos separar uma porcentagem para caixa fixo, uma porcentagem para caixa móvel e o restante a gente iria dividir igualmente, para todo mundo que estava ali participando do trabalho. Quando a gente teve o entendimento de que tudo que a gente conseguia realizar sem ser uma empresa regularizada, a gente já tinha realizado, a gente decidiu abrir uma empresa. Porque foi a forma que a gente vislumbrou de conseguir crescer e abranger novos horizontes. E aí, beleza. Tá, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que ter um CNPJ e o que é isso? Da mesma forma que quando você nasce, você é registrado e tem tua certidão de nascimento, olha, aqui agora nasceu o Mário tem tanto de altura, tem esse peso, e todas as minhas informações pessoais vão estar ali na minha certidão de nascimento. Quando eu abro uma empresa, quando eu estou estruturando uma empresa, eu vou criar como se fosse uma certidão de nascimento dessa empresa. E aí, essa certidão de nascimento, que vão ter vários nomes diferentes, dependendo da modalidade em que você vai se encaixar, e a gente vai falar isso daqui a pouco para frente, você vai receber um nome para essa empresa, que vai ser a razão social, você vai receber um nome fantasia, que é como você vai se botar para o mundo, você vai receber um endereço, e assim como nós temos um CPF, a empresa vai ter um CNPJ, que significa Certificado Nacional de Pessoa Jurídica, assim como CPF, Certificado de Pessoa Física. E esse certificado, esse CNPJ, ele é um registro de 14 números que vão representar a sua empresa perante ao governo federal e perante ao governo municipal e ao estadual para você poder prestar suas contas e seguir crescendo. Beleza, mas por que exatamente eu tenho que me formalizar? Por que exatamente eu tenho que abrir uma empresa? E aí vão algumas questões que podem dificultar muito o processo de crescimento da sua empresa, porque o interessante de pensar agora é que a gente tem que pensar um pouco descolado desse lugar artístico, de olhar enquanto só uma companhia de circo e se olhar enquanto empresa, que tem taxas administrativas a serem pagas, impostos a serem pagos, e é isso, né? Direitos e deveres perante ao Brasil. Então, vamos lá. Uma coisa que de cara você não vai poder ter e que é fundamental para qualquer tipo de gestão financeira é uma conta da empresa. A partir do momento que você não tem um CNPJ, você nunca vai ter uma conta da empresa. E aí entra um ponto muito sutilzinho, mas que é muito importante, que é o princípio de tudo. Divida o seu dinheiro e o dinheiro da empresa. Se você começar a misturar dinheiro da pessoa física, Mário Flávio, junto com o dinheiro da pessoa jurídica, minha companhia de circo, meu empreendimento individual, isso já vai causar um atropelamento no início do seu processo de construção de uma empresa. Então, isso já vai ser um passo difícil. Um outro passo muito difícil é que você vai ter uma dificuldade muito grande de ser contratado por empresas que necessitam de comprovação
de que aquele serviço foi prestado. Ela não vai conseguir comprovar isso para o governo, necessariamente ela não vai te contratar. Então você já abre já cria um muro muito grande dos grandes passos, das grandes empresas poderem te contratar, captação, escrever em edital, por exemplo, você precisa de um CNPJ. Você precisa se formalizar para poder escrever em um edital para concorrer ao seu projeto, sua criação. Eu já entendi que eu tenho que me formalizar porque eu tenho uma necessidade, eu quero transformar isso no meu empreendimento de vida. Beleza pura. Por onde eu começo? E aí, para começar, você tem algumas opções de como se formalizar, algumas opções de se tornar uma empresa. E isso vai variar de acordo com o porte e com a tua capacidade de faturamento, que é o quanto você consegue receber de dinheiro ao final do ano. Tem alguns formatos de empresa. E o primeiro que a gente vai falar sobre é o MEI, que é o microempreendedor individual. E que ele é a forma mais simples e mais fácil de você se tornar uma empresa. Então, se eu, Mário Flávio, quero começar a prestar serviço para uma empresa e eu não entendo muito e quero logo já começar a me formalizar, é só abrir o MEI. Você vai no portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.com.br, e você vai ter lá seu cadastro online e você vai ter o passo a passo de como criar essa empresa individual. E aí, beleza. Quais são os limites dessa microempresa? E quais são as facilidades que a gente tem nesse tipo de empresa? Um ponto muito positivo para esse tipo de empresa é que você não necessita de um contador para fazer o gerenciamento financeiro da sua empresa. Por quê? Porque todos os impostos que vêm a partir do momento que você se torna um PJ já estão todos unificados em mensalidades que você vai pagar ao longo enquanto você tiver o teu CNPJ ativo. Então, todo mês você vai pagar uma parcela de R$ 57,25 por mês, sendo um prestador de serviço. Agora, se você, por exemplo, é uma companhia de circo, igual o Circo no Ato, que nossa primeira ideia de criação de fonte de renda para além do espetáculo foi criar uma lojinha, então tem um serviço e um produto. E aí eu mudo a minha forma de atividade perante o governo, porque eu também vendo produtos, eu sou prestador de serviço e também vendo produtos. E aí você vai pagar R$ 58,25 por mês. Acabou. Você só tem esses gastos, você tem que cumprir com o governo todos os meses esses gastos. Então, e aí beleza, essa é a primeira e mais simples forma de você abrir sua empresa de uma forma individual. Ótimo. Mas agora, se eu sou uma companhia, por exemplo, o Circo no Ato, onde somos uma companhia com mais de uma pessoa, que vamos ser sócios e queremos contratar mais gente em futuros projetos, eu já não caibo mais no MEI. Por quê? Por exemplo, no Circo no Ato, quando a gente começou, éramos 11. E como o nome já diz, MEI, microempreendedor individual. E então você já está saindo do âmbito individual para um âmbito de uma sociedade. Então tem mais pessoas físicas querendo entrar em sociedade para se tornar essa empresa e fazer esse trabalho crescer. Então eu agora tenho que começar a mudar o meu ramo de empresa. E aí a outra opção que você vai ter para poder se formalizar enquanto um coletivo, e é o que o Circo no Ato é atualmente, é a microempresa limitada. Que aí você cai num outro esquema de tributação, com outros deveres a serem cumpridos e um pouquinho mais de complexidade em relação ao MEI. Mas se você é um coletivo, você vai ter a necessidade sim de ter que passar para essa microempresa limitada. E aí, o que vem anexado a você construir uma microempresa limitada? A primeira é que você sim tem que buscar um contador para que junto com esse contador você abra essa empresa num cartório e você crie um contrato social, que foi aquilo que a gente falou no início. Assim como você, quando nasce, tem sua certidão de nascimento, quando você abre uma empresa, você cria um contrato social. E nesse contrato social vai estar escrito o seu código, que é o seu númerozinho de 14 dígitos, o endereço dessa empresa, então onde vai ficar sediado essa empresa. Então vai ter que ter um endereço, você vai ter que ter um nome para essa empresa, tanto o nome da empresa, tanto o nome fantasia que eu vou dar para essa empresa. Vou ter que ter um telefone, um e-mail, uma conta bancária e um contador que eu vou ter que pagar mensalmente. Beleza. Falando sobre essa questão já, dos impostos e sobre custos, a gente vai entrar para um lugar interessante que é a precificação do meu produto. Porque é difícil
É difícil precificar um espetáculo. Quanto que vale um espetáculo? Quanto vale um espetáculo para você? Quanto vale a salto alto? Porque o processo de criação é uma coisa subjetiva. A gente criou um espetáculo a partir dos nossos desejos e quanto vale isso? A melhor forma de você começar a pensar sobre quanto vale o meu show, quanto vale o show, quanto vale o meu trabalho, para você começar a entender quanto vale o seu trabalho, primeiro você tem que entender quais são os custos da sua empresa. E aí você tem que entender quanto que você está pagando todo mês, quais são os seus gastos fixos. E aí, ó, Excel, ou pode começar com um caderninho mesmo. Bota lá, quais são os gastos fixos da minha empresa. Contador, babá, babá, babá. Opa, agora, para eu realizar esse espetáculo, para eu sair da minha casa, da casa da Camila, para eu ir até a rua, fazer esse espetáculo, opa, Uber, a luz, pagar a produtora que vem até, que vai estar lá com você fazendo todo aquele espetáculo acontecer. Se você está dentro de um teatro, tem que pagar o iluminador. Então, medir e entender quais são os teus gastos para realizar o teu serviço e quais são os teus gastos fixos, já vai ser uma noção ótima para você começar a entender quanto vale o teu espetáculo. Porque aí o próximo passo é entender quanto vale o teu trabalho. Quanto você passou, quais foram os teus processos, quantos cursos você fez na sua vida que merecem um cachê X. E isso ainda assim é subjetivo. Estou começando agora no mercado, o primeiro espetáculo que eu estou fazendo, como é que eu faço para descobrir quanto vale o meu trabalho? Vai em alguém que já tem um espetáculo, vai em algum amigo teu que já produz, conversa, fala sobre. Porque a gente, enquanto artista, a gente tem um pouco de dificuldade de falar dinheiro e de cobrar realmente o preço justo do que a gente vale. E quando a gente perde um pouco desse receio de falar de dinheiro e fala com outros artistas de forma aberta, pô, quanto você cobra pelo seu espetáculo? Ah, cobro X, mas esse cara já está há 10 anos de estrada. Opa, então posso cobrar um pouquinho a menos ali. E aí tu vai começando a precificar e entender quanto vale esse espetáculo. Então, vai entendendo e vá entendendo quais são esses gastos e o dinheiro que entra e o dinheiro que sai da empresa, que isso vai facilitar muito a sua precificação. E agora, eu preciso ganhar dinheiro. Então, se eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso olhar para a receita da minha empresa. O que está entrando de dinheiro na minha empresa? E para isso, a melhor forma é olhar o modelo de negócio. Quais são os meus produtos? Quais são os meus serviços? Então, por exemplo, para facilitar o circo no ato, a gente tem espetáculos, que hoje em dia a gente está com a salto alto, a gente tem um cabaré, a gente tem alguns espetáculos de repertório. Opa, então a gente tem aqui um mundo de serviços. A gente tinha, e a gente agora está menos movimentando isso, mas a gente tinha a lojinha. Então é uma outra fonte de receita. A gente também tem oficinas. Então, opa, da oficina é uma outra fonte de receita. E aí é muito legal pensar o que esse grupo, individualmente e coletivamente, consegue propor enquanto serviço, enquanto produto, para que isso retorne para a empresa. E aí você está criando e gerando receita para a sua empresa. E isso não significa que esse dinheiro que entrou é teu. A verdade é que esse dinheiro é da empresa. E aí entra um ponto muito específico que a gente falou lá no início da aula, que é divida o dinheiro da empresa e o seu dinheiro. Separe um dinheiro, separe uma porcentagem desses trabalhos para ir direto para a empresa. Por exemplo, hoje em dia, no Circo no Ato, por termos uma política de todo o dinheiro que entra, 20% direto vai para o Circo no Ato, hoje em dia a gente tem condição de sustentar a empresa por mais 2 anos, porque a nossa caixa que a gente fez da empresa faz com que o Circo no Ato pague os gastos fixos, que são aqueles gastos mensais, por 2 anos. Então a gente tem aqui um respiro, a gente não precisa se preocupar que a empresa vai falir ou que qualquer outra coisa. Não, porque desde o início, como a Camila falou, todo o dinheiro que entrava desde lá do nosso primeiro chapéu, ele era revestido para a empresa. Então o caixa e o nosso pensamento de guardar dinheiro para a empresa se tornou essencial para a realização de um projeto que para a gente é necessário. O nosso projeto era ir para a Europa todo verão para que a gente pudesse fazer mais uma possibilidade de trabalho, tornar isso mais uma fonte de receita para a empresa. Para finalizar, uma coisa que provavelmente também vocês devem ter visto nas últimas aulas é, se a gente está falando aqui que a gente está recebendo dinheiro por projeto, por realização de trabalho, por cavar um trabalho e realizar ele, essa gestão, esse trabalho tem que ser feito, cada braço de produção dessa companhia tem que ser realizado de uma forma proativa. Eu não posso ficar esperando que me mandem fazer alguma coisa. Eu preciso ir, realizar e entender como isso funciona. Então, a mensagem que eu queria deixar para final dessa aula é que
Cara, de forma geral, falar sobre gestão financeira para um artista é muito complexo. Em geral, a gente não quer saber sobre isso. Só que a única forma real da gente crescer e da gente crescer realmente como empresa é algum de nós, alguns dos sócios, gerir essa parte. Então, de primeiro passo, tira esse ranço de que eu tenho que analisar financeiramente a minha empresa. Respira fundo, analisa com calma, determine entre o grupo quem é a pessoa responsável nesse primeiro momento para fazer essa gestão, para começar a entender como funciona essa parte da gestão financeira. E tudo bem ela não acontecer da melhor forma possível, porque nenhum de nós aqui é administrador de empresa. A gente está aprendendo a administrar essa empresa conforme ela vai crescendo. E o nosso último recado que a gente quer deixar para vocês é não se assustem com tudo que foi falado, porque eu tenho certeza que para muita gente que está assistindo são muitos termos novos, muitas palavras que a gente nem nunca ouviu falar. Então não se assustem, porque a gente também não nasceu sabendo. Todo aprendizado, ele faz parte da nossa trajetória. Ao longo desses 8 anos, a gente foi tendo esse entendimento de tudo que a gente falou na aula. Então, não se assustem, estudem, pesquisem, não tenham medo de perguntar. Podem perguntar para a gente também, via e-mail, mensagem no Instagram, o que quiserem, que a gente vai estar sempre disposto a ajudar todo mundo, na medida do possível que a gente souber também, tá bom? E obrigada!